Agora vamos conversar com representantes do governo federal. Estão aqui no estúdio da Rádio Independente, secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Emanuel Racine de Jesus, o Maneco, ex-prefeito de Taquari, ex-presidente da FAMURS e também diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde, o Felipe Proenço de Oliveira, para falar sobre verbas aqui para os municípios do Vale do Taquari. Parece que a gente não acredita, né? Mas a gente está falando de algo que aconteceu e a gente está repercutindo algo que pode voltar a acontecer, porque o rio ele segue subindo e a previsão de chuva, que era ela se acentuou, tem mais previsão de chuva para as cabeceiras, podendo chegar a 100, 200 milímetros, então a gente segue monitorando essa situação aqui da bacia do rio Taquari. Não é uma exclusividade do Vale do Taquari, não é uma exclusividade do rio Taquari, é o Rio Grande do Sul todo que está em alerta. Que momento delicado que a gente vive. Maneco, Felipe, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente com vocês, acompanhado do Felipe, um grande parceiro, companheiro, colega de trabalho lá em Brasília. Mas primeiro comentar o teu relato, né? Falasse bem, o rio já está cheio, lá em Taquari, inclusive ele baixou muito pouco, está em cima da ponte que a gente usa de medida ali na entrada da área de camping. Né? Circulamos por alguns municípios aqui na região hoje, o Felipe pôde, além de observar os estragos que a tragédia deixou, também mostrei para ele o rio como está elevado, e se essa chuva continuar a gente corre o risco de, obviamente esperamos que não, né, como nos últimos dias, mas é possível que ele acabe extrapolando e dando uma enchente novamente. Uma situação delicada, né, para todo o Rio Grande do Sul, para todos nós, que serve de alerta. Falava sobre isso já em outras oportunidades. Se a gente, enquanto sociedade, né, se a gente, enquanto cidadãos, cidadãs, não se der conta da importância da prevenção, da importância do meio ambiente, de ações sustentáveis, para a gente poder cuidar um pouquinho melhor do mundo em que a gente vive, a tendência é que eventos climáticos extremos como esse se agravem e ocorram com cada vez mais frequência. Bom, boa tarde. Desde os primeiros momentos dessa tragédia, o Ministério da Saúde está presente, seja através da Força Nacional do SUS, que tem condições também de dar assistência à população, quanto a toda a equipe de vigilância que acompanha a repercussão das enchentes e os desdobramentos em termos de doenças que podem advir dessa condição. E as equipes, tanto da área de atenção primária à saúde quanto de atenção especializada, também estão visitando os municípios, estão visitando as unidades básicas de saúde, os hospitais, para entender a repercussão da tragédia, o que é possível conseguir em termos de equipamentos e também de reforma, ou mesmo de construção de unidades de saúde, para que, além dessa assistência mais emergencial imediata, possa se garantir uma estrutura a médio e longo prazo para seguir assistindo as populações aqui dessa região, mantendo essa presença, então, do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Bom, já tivemos diversos anúncios, tivemos Geraldo Alckmin, presidente em exercício aqui na região, muitos ministros, que pena que por um momento tão triste, mas foram feitos diversos anúncios. O que de fato já chegou? Como é que estão os trâmites para que os municípios de fato recebam essas verbas? A ministra Nízia esteve junto com o presidente em exercício Geraldo Alckmin e anunciou tanto a questão de kits de medicamentos que são utilizados nessas situações emergenciais, a montagem de um hospital provisório para esse período, substituindo os serviços que foram destruídos em virtude das enchentes. E agora a gente passa por uma etapa, além de manter essa assistência para a população, uma etapa também de pensar nos serviços que tiveram prejuízos e o que é necessário reequipar desses serviços. E a secretaria que eu represento tem condições de equipar as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, que estão mais próximos das casas das pessoas, que acompanham as comunidades ao longo do tempo. A necessidade também, alguns serviços que se tem condições de seguirem em funcionamento, de receberem recursos para a reforma, assim como os hospitais também foram visitados pelo Ministério da Saúde para ter um aporte de recursos para manter as atividades. E o Ministério da Saúde também já conseguiu enviar junto com isso medicações para esse período emergencial e o suporte que necessita para seguir com os medicamentos necessários. Completando só, para além das questões de saúde, que o Felipe trouxe bem, né? A Defesa Civil já disponibilizou para este evento último, porque nós tivemos outros anteriores, né, de estiagem e enchente já aqui na região. Então, para este último evento, mais de 11 milhões de reais pela Defesa Civil para ações emergenciais aqui na região, né? O governo federal teve aqui desde o primeiro momento, além da Força Nacional do SUS, que o Felipe citou, né, com as Forças Armadas, com as equipes da Defesa Civil, que permanecem até hoje, inclusive, né? O Fundo de Garantia, o saque de até R$ 6.600 já está habilitado em todos os municípios da região.
região, os benefícios sociais foram antecipados, né? E agora o governo federal acelera o processo desta reconstrução mais pesada, vamos dizer assim, né? Que é os recursos para reconstruir posto de saúde, para construir as creches, para reconstruir as escolas, para viabilizar a Minha Casa Moradia, né? Minha Casa Minha Vida, para os municípios aqui da região. Todos os 8 já apresentaram áreas, a Caixa está avaliando. Então, ou seja, o governo federal, desde o primeiro momento, além de presente, conseguindo viabilizar num ritmo acelerado, muito maior do que o normal, que obviamente não é o necessário, porque a gente já gostaria que as questões estivessem resolvidas, né? Mas aos poucos a gente vai então viabilizando que os anúncios que o presidente Lula fez cheguem aqui na ponta e vão se concretizando e ajudando nesta reconstrução. Mas para hoje, nós temos algo que é novo do dia de hoje, de repente com essa visita, né? E o Maneco falava bem a questão de postos de saúde e de escolas, não foram poucos que foram atingidos aqui na nossa região, né? Esse valor ele está além daquilo que já foi anunciado, seria isso? Na verdade, o Ministério da Saúde disponibilizou 80 milhões, falando de saúde, 80 milhões no Ministério de Saúde para essas recomposições. Tá? O que nós estamos fazendo agora, que por isso o Felipe está aqui hoje junto com a gente, semana passada esteve o secretário Elvésio, na quarta-feira, junto com a comitiva, se não vier a ministra da Saúde, vem uma equipe do Ministério, é justamente dimensionando o tamanho desses estragos. Né? Então os municípios agora que passou aqueles primeiros momentos que a intenção, né, o objetivo era salvar vidas, fazer a limpeza, etc, etc, agora começa então a finalizar os levantamentos, a poder dimensionar, né, financeiramente e quantitativamente aquilo que estragou, né, e nós estamos nessa fase, tanto na área da educação quanto na área da saúde também, né, de poder enxergar qual é o tamanho, financeiramente falando, do problema que se apresenta para o governo federal, então, poder, junto com os municípios, fazer essa reconstrução. Tem uma previsão de quando vai ser concluído esses levantamentos, tanto da educação quanto da saúde? A nosso objetivo, o pedido para os municípios é que, quarta-feira, se possível, entregue todos os relatórios detalhados. Na educação, eu sei que todos estão prontos, porque desde a semana passada já há uma organização nesse sentido. E na saúde, a maioria dos municípios também já está com os levantamentos prontos. E a gente espera que até quarta-feira todos eles estejam, né, na mão dos ministérios, para a gente então dar o próximo passo, que é fazer a burocracia do sistema, que infelizmente é necessária. E aí, a partir disso, então, viabilizar os recursos. Ter essa possibilidade de visitar, ouvir o relato dos moradores da região, conversar com os prefeitos, secretários de saúde e conhecer mesmo como que está a situação das cidades, somado ao relatório então que os municípios vão nos entregar, viabiliza que a gente possa dar os passos necessários dentro do Ministério da Saúde a partir dessa demanda dos municípios, exatamente para já avaliar equipamentos num primeiro momento e no momento próximo também a questão de obras, seja de reforma ou de construção de unidades básicas de saúde. Qual é a sua avaliação, Felipe Proencio de Oliveira, diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde, em relação a tudo que já viu aí passando pelo Brasil, da realidade hoje? Claro que já estamos 3 semanas após o evento, então já alguma coisa se reconstruiu. O próprio hospital de Roca Salles logo vai estar atendendo, e segundo a própria a responsável, a administradora do hospital, disse que vai estar atendendo numa condição melhor que atendia antes, mas ainda tem muita coisa por fazer, né? Qual a sua análise em loco, né? Porque é diferente do que aquilo que se vê pela televisão, pela rádio, pelos sites, enfim. A gente vinha recebendo imagens já exatamente para poder acelerar os pedidos junto do Ministério da Saúde, mas poder visitar presencialmente é muito diferente. A gente viu unidades que foram devastadas, unidades de saúde que estão sem condições de funcionamento, unidades de saúde em que os equipamentos foram destruídos também em virtude da enchente. Então é uma situação bastante grave e proporcionalmente a essa gravidade é o esforço e é a velocidade com que o Ministério da Saúde já vem dando suporte e vai seguir nesse suporte para garantir que essas unidades voltem a funcionar no menor tempo possível necessário. Eu sei que os municípios estão fazendo as análises ainda, mas já tem um número de unidades básicas de saúde atingidas, porque a gente sabe de vários municípios, né? Mas eu não sei se tem esse número, né, de unidades atingidas pela água.
A gente havia recebido demanda de pelo menos 20 unidades básicas de saúde, mas à medida que a gente vai conversando com os prefeitos, com o secretário de saúde, são novos relatos que estão surgindo. Então a gente entende que quarta-feira vai ser um momento de consolidar, de reunir todas essas informações e com isso daremos ainda sequência a essas ações que já vêm sendo realizadas pelo Ministério da Saúde. O senhor segue em agenda no Vale ou já está retornando? A gente retorna exatamente para que amanhã consolide as informações que já recebeu no Ministério da Saúde, que recolheu hoje, para que quarta-feira, novamente aqui, possamos ter uma nova rodada para finalizar esses relatórios. Então, hoje retorno para Brasília, mas quarta-feira estarei novamente aqui nas cidades da região. Importante. Felipe Proenço de Oliveira, ele que é o diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde, e também Emanuel Racing de Jesus o Maneco, que é o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República. Obrigado mais uma vez pela visita aqui à Rádio Independente e continuamos sempre à disposição. Obrigado, seguimos juntos nesse processo. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né? Quarta-feira estaremos aqui na região, eu vou ficar, obviamente, mas até quarta, mas quarta-feira uma nova comitiva de ministros aqui na região, reuniões de trabalho para a gente acelerar esses processos e obviamente contamos lá com a presença de vocês da imprensa para nos ajudar aí nesta tarefa. Secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, Emanuel Racing de Jesus, o Maneco, que já foi prefeito de Taquari aqui no Vale, e também o diretor de Atenção Básica do Ministério da Saúde, o Felipe Proenço de Oliveira, conversando conosco sobre recursos do governo federal aqui para municípios atingidos do Vale do Taquari.